Olá pessoal, aqui é o Wallace Silva, empresário da SA, e nós temos hoje um assunto que com certeza vai te motivar a ficar nesse vídeo. Pensa aí, como é que você pode conseguir cliente para o seu negócio sem pagar nada por isso, através do que você já tem hoje. Isso te interessa? A gente está aqui com a Noelle, especialista em prospecção, a contar um pouquinho da história dela. Dá para fazer isso, Noelle? Com certeza dá, com Certeza. certeza. Hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre isso e muito mais, né? Tem mais coisa para falar com a galera? Tem, com certeza. Primeiramente, olá a todos, é um prazer enorme. Obrigada, Wallace, pelo convite. Obrigada, Empresários SA. E vamos falar sobre vendas, vamos falar sobre área comercial. Que É, legal, que legal. Eh, É muito importante você entender que esse vídeo aqui pode ajudar muitas pessoas. Então, já aproveita para compartilhar esse vídeo para outras pessoas que eles vão precisar aprender, ainda mais o empreendedor, está começando seu negócio, já começa compartilhando. Noeli, a gente já conversou uma vez e a sua história precisa ser contada. Pode inspirar muitas pessoas, muitos empreendedores estão aí com seus desafios e podem se inspirar em você mesmo. Conta um pouquinho da tua história, como é que chegou até a Prospect, por favor? com certeza. Bom, eu costumo dizer que a minha história, eu comecei a minha jornada toda lá no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, né, Wallace, e, e a minha cidade é uma cidade lá no interior do Rio Grande do Sul, aonde fronteira com a Argentina, uma cidade aí de 18 mil habitantes, que dá, acho que a rua aqui. Então, assim, eu sempre pensava, 3 de Maio, que é o nome da minha cidade, é muito pequena para os meus sonhos. Eu falava isso para minha mãe na época. E eu era uma menina, tinha o quê? Os meus 17 anos, 18 anos. E aí eu sabia que eu precisava ir além, que eu precisava ganhar espaço, ganhar mercado, conquistar os meus sonhos. Que lá em 3 de Maio, claro, eu ia estar do lado da minha família, mas eu não ia ter a ascensão que eu queria ter, a dedicação na minha carreira. Então foi quando eu tomei a primeira decisão de coragem da minha vida, que foi sair de casa muito nova e Caramba. estudar na cidade grande, que a gente fala lá na cidade grande, né, que é Porto Alegre. Então, Muito nova, quantos anos? com os meus 18 anos, meus 18 para 18 para Bem 19 anos. início ali da fase adulta. Exatamente. Então ali foi o meu primeiro passo de coragem, é sair de casa e estudar em outra cidade, conhecer pessoas novas e trilhar esse caminho. Então, ali eu comecei. E aí me formei em engenharia, né, sou engenheira de produção de formação, e depois disso vim pro Rio de Janeiro, cheguei em 2011 aqui no Rio de Janeiro, vim além e cheguei para fazer meu mestrado, então fui estudar na UFRJ, na COP, fazer o meu mestrado sem conhecer nada e ninguém, uma cultura totalmente diferente, mas teve algo, Wallace, que eu digo que sempre me moveu, foco e determinação. Então foi quando eu disse assim: "Não, é eu por eu preciso correr atrás dos meus objetivos. Ninguém vai chegar, ninguém vai bater na sua porta te dizendo: 'Vem cá, eu tenho uma excelente oportunidade para você'". Nem mesmo o seu cliente muitas vezes. Então então muitas vezes a gente precisa ter esse foco e essa determinação de fazer acontecer. É, já chegou derrubando tudo, é isso aí. É isso Esse aí. foco, essa determinação foi muito importante, com certeza, para construir essa trilha aí de sucesso que você tem hoje. Mas o que que te despertou para você falar assim: "Cara, eu entendi que ali não chegaria nos teus sonhos", mas teve alguma inspiração, alguém que você olhou, se inspirou, ou não, veio da Noelle, totalmente da Noelle aí essa questão de querer sair, assim, cômodo. É, eu acho que vem muito de mim, da minha personalidade de ser. Porque eu sempre fui muito inquieta com a situação, eu nunca fui de me conformar com aquilo que eu tinha. Sim. Então essa inconformidade que me trouxe sempre essa vontade, essa força de fazer acontecer. E isso aconteceu quando eu fundei a empresa, lá em 2014. Então sempre o Wallace, a gente é criado para seguir o padrão, fazer uma faculdade, se formar, ter uma profissão, seguir aquela profissão, se formar, seguir aquela profissão, trabalhar no mercado de trabalho, depois se aposentar e assim vai. Então, quando você quebra esse padrão, muitas vezes as pessoas te olham assim e dizem: Vão te julgar, né. "Nossa, vão te julgar". Então, assim, quando eu decidi empreender, largar a CLT,
Hã. né, que eu era até então. Eu era uma engenheira, estava teoricamente bem consolidada, se eu tivesse seguido aquela carreira, acredito que eu ia estar bem, Tem um bom resultado. ter um bom resultado. Aí do nada, largar tudo e seguir uma vida de empreendedora. Então ali foi a segunda grande coragem da minha vida. A primeira foi sair lá do interior do Rio Grande do Sul, menina com 2 malas e chegar aqui no Galeão, no Rio de Janeiro. Então, e depois disso foi largar a CLT e empreender. Sim. Então, na época, ninguém me apoiou, ninguém me apoiou. Mas eu sabia que eu ia, mas eu não sabia como eu ia. O como ia ser me mostrado no caminho. Então a primeira grande coisa que eu quero falar para você é o seguinte: não desista. O como vai ser te mostrado. Se hoje o teu negócio não está como você gostaria, se você ainda não está no patamar que você quer chegar, não desista. O como você vai encontrar pessoas, situações, eventos que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. Basta que você acredite. E leve cada vez mais com você algo que eu levava comigo. A cada, dificuldade que eu chegava, eu botava isso como uma etapa e não como um obstáculo. Então foi nesse sentido, sabe, Wallace, que surgiu a empresa, surgiu a vontade de empreender. É uma mente realmente voltada ali para gerar resultado, né, para empreender, para conseguir crescer. Que legal. Aí começamos ali a parte da prospect, né, como é que chegou nesse modelo que você tem hoje? Qual foi a dor que você percebeu? Como é que a gente chegou até aí? Sim, eu costumo dizer que como eu era engenheira, eu já tinha muito eu trabalhava muito com processos. Então eu fazia consultoria de processos, eu ia para as empresas, e eu podia perceber que um grande desafio do empresário, principalmente do pequeno empresário, era a área comercial. E aí eu comecei a perceber assim: "Nossa, mas que curioso, isso é comum, muitos têm esse desafio". Porque eu chegava num cliente meu da consultoria e perguntava assim para ele: "Qual é o teu grande desafio hoje?". Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, gosto de conversar, e ele dizia assim: "Eu preciso de cliente, é vendas". Aí eu ia num outro, fazia a mesma pergunta, e ele me dizia: "Ah, porque tá difícil as vendas, eu não consigo, eu preciso vender mais e tal". E eu comecei a perceber que era um padrão comum, isso lá em 2014. Sim. Aí eu comecei a perceber, eu falei assim: "Por que não? O que que eu sei fazer de melhor? Processos. Eu gosto da área comercial? Gosto. Eu me identifico com essa área? Me identifico. Por que não, então, montar um processo comercial e operacionalizar esse processo para o meu cliente?". Aí eu falei assim: "Eu vou fazer um piloto para você". Aí fiz um Olha, tu sabe que isso é muito diferente, né. O pessoal gostar de processo, gostar de era comercial, gente, é bem diferente. diferente. Você tá em outro planeta, mas vamos lá. Mas o Wallace, isso vem muito do meu perfil. Por quê? Porque eu sou geminiana, não sei quem acredita em signo, mas geminiano é muito versátil, gosta de novidade, gosta de inovação, mas por outro lado eu trago o pragmatismo do engenheiro. Aquele pensamento cartesiano, aquele Sim. pensamento É quadrado. nada lúdico, a questão é isso aqui, pô. É. É. Então juntou as 2 partes, aí eu falei assim: "Vou operacionalizar esse processo comercial". E aí eu comecei lá no centro, no Rio de Janeiro, numa mesa, aonde nós tínhamos um telefone da Oi, eu e a minha assistente da época, a Tati, mas Tati, se você estiver ouvindo, começamos ligando. Falei: "Vamos pegar uma lista no Google mesmo, né, vamos lá. Que o meu cliente quer fechar negócio? Olha, ele quer fechar negócio com uma indústria, beleza, vamos lá. Indústrias no Rio de Janeiro". Vinha lá no Google algumas indústrias, vamos ligar para essa. Chegávamos lá, levávamos telefone na cara, Tá. desligava, não conseguíamos falar com o decisor. Aí eu falei: "Não é possível, vamos estudar esse processo direito". Aí: "Vamos tentar dessa forma", aí tentávamos dessa forma, de novo não dava certo. E lá na época, Wallace, não tinha SDR que tem agora, não tinha um closer, tinha um comercial, um cliente e alguém querendo vender um serviço. Existia isso, um comercial como um todo, e o meu cliente precisando vender. Aí eu falei assim: "Eu vou achar uma forma de fazer esse negócio aqui dar certo. Vou ter que achar". E fui estudando. Essa abordagem não dá certo, vamos tentar uma outra. E se a gente falar tal coisa? E assim a gente foi construindo, fomos construindo e começou a dar, não é que começou a dar certo, a gente começou a perceber que, na grande maioria das empresas que a gente ligava lá com o telefone da Oi discado, aquele
que nem existe, acho que mais, né, um discado, a gente conseguia quando a gente conseguia falar com o decisor, quando a gente abordava de uma determinada forma, a gente tinha mais sucesso. Eu falei: "Opa, que o caminho está começando a surgir". Foi anotando tudo, errei aqui, acertei aqui. Então esse aqui é o caminho Exatamente, mais correto. Evitando aí que a empresa passe por todo um processo de aprendizado e consiga reduzir esses custos, né, pra aprender isso. exatamente. Incrível, Noeli, incrível. Tá, mas dá para fazer isso por ligação? Como é que vocês faziam? Era ligando, entendi que você ligava e tal, mas a pessoa pegar aí o contato frio, é isso? O contato que É, o nunca contato frio. Exato. funciona isso? Como é que funciona? Sim, essa é uma pergunta de $1.000.000. E ai, calma aí, cara. Anota aí, pega lá papel e caneta e anota. Tô anotando aqui, ó, anota o que a Noeli vai falar. Fala: É, essa é uma pergunta de $1.000.000. Ligação fria funciona? Que curioso. E eu recebo muito essa pergunta quando eu converso com muitas pessoas, muitos empresários. Mas será que isso funciona mesmo? Essa é uma grande dúvida. Aí eu costumo dizer o seguinte: depende. A resposta é depende. Primeiro, se você acredita que funciona, vai funcionar. Se você acredita que não funciona, você também tem razão, não vai funcionar. É. Porque é top down, vem de cima. Então, o dono da empresa, o empresário, o empreendedor, primeiro, ele precisa ter essa convicção que o processo vai dar certo. E depois, ter as melhores ferramentas e as pessoas mais adequadas para ensiná-lo a fazer isso, se ele mesmo quer fazer. Então, assim, se ele mesmo quer fazer. Então, sim, funciona, desde que você tenha método, você tenha processo e você tenha o principal, que é a força de vontade de fazer dar certo. O Entendeu, Wallace? é muito comum, né, as pessoas começarem, já que ela Desistirem. não acredita que vai funcionar, desistem de cara. É o que eu falo lá para o meu pessoal, se a gente não tiver essa força de vontade de dar certo, na terceira objeção você já desistiu. Tem uma estrutura para isso, assim, algo que seja um caminho, né, tanto por ligação, WhatsApp, tem uma estrutura mais ou menos que vocês seguem? Uhum. Tem sim. Hoje tem, a gente já Manhã consegue. pura e mais uma de mulher. Exatamente. Hoje a gente tem sim uma estrutura, a gente tem um método, a gente tem um processo. Por quê? Porque a gente testou muitas coisas lá atrás, como eu estava falando. A gente testou muitas modelagens do que dá certo na abordagem. Claro que com o passar do tempo, o mercado veio evoluindo, as pessoas vieram, entrou novas tecnologias, Muda também, né. muda, você precisa ir acompanhando, surfando na onda, senão você fica para trás. Então, eu costumo dizer que, mas o viés lá a gente entendeu. E eu vou dizer para você agora, ó, Eita, anota essa. vamos lá. É possível fazer relacionamento ao telefone. Mas como assim? É possível, As gente. pessoas atendem telefone ainda? Atendem, É. atendem sim. Claro que todo mundo está com um celularzinho na mão hoje em dia, mas você que faz prospecção para empresa, Uhum. o primeiro pontapé que mais dá certo é o telefone. Por quê? Porque pensa o seguinte, você não vai ter, às vezes, de cara o WhatsApp do decisor. E muitas vezes você também não vai poder entrar em contato, porque existe agora a LGPD, então você precisa ter esses cuidados quando for fazer a prospecção. Então o que que você precisa? Primeiro, se você for prospectar a empresa, você precisa começar pelo telefone. Depois os canais eles podem se dividir para WhatsApp, e-mail, Instagram, como vocês preferirem e acordarem. Você e o teu cliente lá. Mas num primeiro momento você vai ligar para a empresa. E quando você ligar para a empresa, aí sim, você vai precisar ter a abordagem correta, você vai precisar ter o processo correto para você não ficar esbarrando em objeções e não conseguir sair dali. O Então Você começa então por ligação. isso, Você tá falando da ligação direto para o número da empresa que está lá disponível para exatamente. todo mundo, então não É tem isso aí, não o tem risco segredo. Não, e não tem o risco da questão de: "Ah, tá pegando meu contato n aqui, tô agora", não não tem tem, o risco não da tem. LGPD. Aí o segundo passo é a questão chega ali as objeções e a gente quebrar essas objeções, vamos lá. Exatamente. Então, assim, se a gente precisasse passar um passo a passo para uma prospecção, você que quer aprender a fazer prospecção, você mesmo quer fazer a sua prospecção, tem como você fazer sim, né. E se eu fosse dizer para você por onde começar, eu diria o seguinte: "Wallace, a gente precisa começar
por algo que muita gente peca, quando vai fazer prospecção e não faz esse passo, que é a pesquisa. Pesquisa. Que é a pesquisa. A pesquisa precisa significar pelo menos 50 a 60% do tempo da tua prospecção. Porque pensa comigo, você tem um produto, você tem um serviço lá que você presta para um determinado tipo de empresa. Primeiro, você precisa saber quem é teu cliente, isso aí é básico, você precisa ter lá o seu cliente ideal. Vamos supor que você já passou por esse período, você já sabe que você vende, por exemplo, o teu produto e serviço para uma indústria, vamos supor, tá? Que você vende o teu produto. De repente você tem uma mentoria, você vende para a indústria, você tem um serviço que você presta para a indústria. Então você já sabe que teu público é uma indústria. Ok. Esse é o primeiro ponto, a gente já passou por isso. Agora, quais são as indústrias que vão entrar na tua prospecção? Onde elas estão? Como elas se comportam? Quem é o decisor? Quais informações têm disponíveis que podem ser relevante para você usar no teu discurso? Então a pessoa que está prospectando, ela tem que primeiro definir exatamente quem ela quer encontrar, Exato. o público-alvo dela. Aí dentro disso, como um funil mesmo, né, ela vai eliminando já para não falar com quem não vai servir para ela. Exatamente, é isso aí. Diminuir o tempo, então será que o grande desafio é essa pessoa parar e pensar: "Pô, quem é o meu cliente ideal, quem eu É quero um grande encontrar?" desafio. E depois, muitos deles acabam gastando muito tempo, não tendo essa resposta tão precisa, então eles gastam muito tempo tentando achar ali qualquer pessoa que vai comprar. Exatamente. Então, assim, ó, quando vem uma empresa para mim e diz assim: "Ah", eu pergunto: "Qual é teu cliente ideal?". A pessoa diz assim: "Olha, qualquer empresa". Qualquer empresa. É a pessoa que anda e Não, fala. não é, é muito vago, qualquer empresa. Tá bom, eu vou te dar ali o jornaleiro da esquina, serve? É uma empresa, tem CNPJ, serve? Então, assim, não é qualquer empresa. Se você falar qualquer empresa, você não está sendo objetivo e você está despendendo muitos esforços para onde não vai te dar muito resultado. Então, Perfeito. a minha dica é: foca. Foca, foca mesmo. Então, assim, foca, pega 3 segmentos que você é bom, que você já tem cases de sucesso muitas vezes. Se não você não tem, não tem problema. Se você ainda não tem, que você está iniciando, não tem problema. Mas foca em 3 segmentos que você entende que pode vir precisam de repente da solução que você tem. Hum. Foca nesses segmentos. E aí, o que que você vai fazer? Focou nesses segmentos, você vai mapear a região que você quer atuar. Vamos supor que você atue em Rio de Janeiro. Você vai mapear a região e encontrar essas empresas. Fazer uma inteligência de mercado mesmo, encontrando essas empresas, pesquisando sobre elas. Entra no site. Vai lá, digita o site, entra no site dessa empresa, entende o que que ela faz, entende missão, visão, valores que muitas vezes está no site da empresa. Por quê? Porque isso vai te dar argumentos para você conversar lá com o teu cliente. Deixa tudo anotadinho, se Exa organiza e deixa anotado cada empresa, toda a exatamente. pesquisa. Então faz uma pesquisa, e muita gente erra aqui, Wallace, não faz essa pesquisa. Tem preguiça também, tá, vou parar por aqui, Exatamente. porque isso é mó saco. Não faz a pesquisa. E aí depois diz assim: "Ai, prospecção não funciona". Mas você pesquisou sobre a empresa? Você tem argumentos para conversar lá com o teu cliente? Incrível. É, então, É. é isso. Então quando você pesquisou sobre a empresa, aí sim, aí você agora está munido de informações, agora você está com a sua armadura para ir para a guerra. As objeções são diversas, né, mas tem alguma que você normalmente tem mais, pra conseguir marcar essa reunião com essa pessoa, o decisor? Sim. A gente poderia dar um livro de objeções, tá? Mas acon Dá um livro. Então, assim, tem as objeções que a gente chama de primárias, que são aquelas objeções que quando você ligou para a empresa, quem atendeu foi a secretária, a atendente, Uhum. alguém que não quase nunca é a pessoa que você quer falar, que é o decisor, aquele que tem a caneta para assinar o contrato com você. Sim. Então, quase nunca. Dona Elisa vai cair do telefone. Raramente. Pode ocorrer? Pode, Pode. mas é a minoria. Então, assim, as primeiras objeções primárias são da secretária. Uhum. E olha que bacana o que eu vou falar agora. Você vai se deparar com objeções da secretária. Qual é seu objetivo? Primeiro, voltando um pouquinho. Seu objetivo é chegar na sala do decisor, que ela passe a ligação lá para o decisor, que é o teu cliente com quem você quer falar. Perfeito. Então, seu objetivo é esse. Então, usa a analogia que você bateu na porta da empresa.
Alguém abriu a porta, você está onde? Na recepção. É o primeiro lugar que você chega numa empresa, é na recepção. Só que eu costumo dizer que a recepção é um lugar de passagem, você tem que passar rápido por ali. Então, tem gente que já erra aqui na prospecção, fica se explicando para a secretária, se explicando cada vez mais, se Muito explicando, bom. sabe. Então, assim, se explicando, se explica, fala bastante e tal. "Não, porque eu tenho uma empresa assim e tal, eu queria entender, queria, ver se vocês estão precisando". Esquece isso, esquece. Até porque a pessoa não vai saber passar. Ela não vai saber passar, é a mesma coisa esse telefone sem fio, vai chegar lá no decisor tudo distorcida a informação. Então, assim, primeiro, esquece. A recepção é um lugar na empresa que você não fica por muito tempo. Hã, Você chega ali e você é direcionado, não acontece isso quando você visita uma empresa? sim. Então, na tua prospecção tem que acontecer dessa forma, tem que ser um lugar de passagem rápida. Então você não pode ficar ali preso na recepção. Liguei: "Oi, dona Maria". É. "Ah, tá bom. Ah, tá, então, eu quero falar com fulano, quero", aí direciona pra falar. Aí ela tá com objeção: "Não, mas é sobre o quê? É, E vai aí?". ter. É sobre o quê? Manda por e-mail. Alguém já deve ter entendeu? Para, manda por e-mail. Essa é a objeção clássica. Como você quebra essa objeção, manda por e-mail? É uma objeção, olha que curioso que eu vou falar. Ela só vai mandar você mandar por e-mail, ficou redundante, mas é isso mesmo, se ela identificar que você está vendendo. Olha só. Perfeito. Por quê, gente? Por quê? A secretária, ela tá lá para quê? Para barrar o que não é interessante. Lá no início do dia, ela foi lá na sala do decisor, o decisor falou as prioridades do dia para ela. Aí eu pergunto para você: "Você tá na prioridade?" Ele falou assim: "Se alguém ligar vendendo alguma coisa, você me passa imediatamente". Isso não vai acontecer, não vai. Então você não tá na prioridade da secretária. Então o que que ela vai fazer? Ela vai barrar você, esse é o papel dela. Sempre perfeito. Muito Vai bom. barrar você. E isso é normal, por quê? Porque a gente não consegue prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. A gente não está prestando atenção na porta, no barulho lá fora, até que a gente fale sobre ele, nem no dedão do pé. Ela é a mesma coisa, ela está focada o quê? Aonde é prioridade para ela. O que que é prioridade? A lista de prioridades que ela tem para fazer. Então você não está na prioridade. Quando você ligou e ela identificou que você está vendendo, o que que ela vai fazer? Barrar. Perfeito. Então, não venda. Não transpareça que está vendendo. "Ah, Noeli, mas aí como eu faço isso?" Tarará. Aí, ó, segunda pergunta de US$ 1.000.000. Como você faz isso? Primeiro, tem algumas dicas, eu vou dar algumas aqui, Ma que a gente utiliza lá na nossa, claro que a gente tem aí um arsenal para utilizar lá, sim. tá, mas eu vou dar aqui pelo menos 2 para você já testar e depois você me conta se realmente vai funcionar. Você liga lá, primeiro você precisa saber que o decisor lá naquela empresa é o João, por exemplo, você tem que saber que é ele, isso aí é o mínimo. Se você não sabe: "Noeli, mas onde é que eu pego essa informação que o decisor lá é o João?" Vou dar uma dica também. Ligue para a empresa primeiro e finja que você está fazendo um cadastro. Não finja, mas pergunte assim: "O decisor aí da o gerente ou a pessoa que você quer falar do financeiro", se você tem um produto financeiro e entra pelo financeiro, "é o fulano?" Ela vai falar assim: "Não, não é". "Quem é agora?" "Ah, é o João". "Ah, é o João, exatamente. Deixa eu atualizar meu cadastro aqui". Pronto, você descobriu que é o João. Pronto, agora você já sabe que é o João. Agora na próxima ligação, você vai direto perguntando pelo João. "O João tá aí? Tá na mesa dele?" Pronto, só pergunta e só responde o que ela te perguntar. Se ela não te perguntar, não responde, não precisa se justificar. Eh, É. "Oi, tudo bem? Dona Maria, eu quero falar com o João. Tá na mesa dele?". Isso, Aí a pessoa: "Ah, só um momento, vai passar. assim? Tchau, va". Só um momento. Se ela perguntar: "É sobre o quê?", é sobre o quê? Use termos técnicos, Hã, que ela não vai saber o que é, ela vai querer se livrar daquilo, ela não sabe. Vou dar um exemplo, Wallace, a gente tem muitos clientes que são energia solar, lá na Prospect. Aí, energia solar, para cada cliente a gente tem um termo técnico, mas eu vou sim. pegar o exemplo da energia solar. Placas fotovoltaicas. Aí ela vai perguntar sobre o quê? Placas fotovoltaicas. Silêncio, Não fala mais não nada. fala mais nada. Nada. Ah, Aí desde ela passa ali, ela vai processar placas fotovoltaicas, que é, não sei o que, não sei o que lá, que é, com quem eu falo. Aí, o João tá aí?
Tá na mesa dele? Posso dar uma palavrinha com ele? Ela vai passar. Ah. Testa e me conta. Muito bom. Eu não vou aguentar ficar pensando nisso. Tem um monte de coisa pra fazer. Passa, sei lá o que que é isso aí. Placas voltaicas. Maravilhoso. Tem um termo técnico do seu serviço. Esse podcast eu vou ter que ver novamente. Muito bom. Exatamente. Agora você chegou no decisor. O E agora? Agora que eu faço? Aí que 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 você faz? aí que a maioria treme. Vamos lá. Primeiro, não trema na base. Não trema na base, Certo. essa é a primeira dica. Mas assim, quando você chegou, eu costumo dizer o seguinte: você tem 5 segundos para transformar em 5 minutos. Esse básico. 5 segundos para transformar em 5 minutos. Então, você precisa ser muito estratégico e cirúrgico nessa hora. Porque os 5 segundos iniciais vai definir se esse decisor, o teu cliente ideal lá, vai te escutar ou não. Ok. Então, assim, primeiro de tudo, algumas dicas para você nesse momento aí. Ele não está esperando que você ligue. Esse é o primeiro modo, a primeira dica. Ele não está esperando. Ele falou alô porque caiu lá no ramal dele e ele tá lá na mesa dele. Então, assim, então nesse momento aí ele não tá. Então você vai encontrá-lo fazendo alguma tarefa, resolvendo alguma coisa e tudo mais. Você vai encontrá-lo, geralmente, no cérebro esquerdo, que é aquele mais executor e tudo mais. A sua missão aqui é jogá-lo para o cérebro direito. E como você vai fazer isso? Ele precisa sair daquela onda que ele tá. Você vai precisar falar com ele como se você estivesse falando com um amigo. Você vai precisar: "João, tudo bem? Como é que vai?" E tal. "Sou Noelle." "Oi, Noelle." Ele vai falar isso, né? "Tudo bem? Te pego numa hora ruim?" Faça essa pergunta para ele, porque aí você vai respeitar o espaço dele. "Te pego numa hora ruim?" Aí se ele falar: "Não, pode falar." Aí sim, você conhece a gente, começa interagindo. Não pegue um discurso, um script pré-definido e saia falando que nem um abestado. Não dá. O que que ele vai falar? "Não tem interesse, já tenho, não quero." E você perdeu. Ouvindo um monte de coisa, pra falar não no final. O cérebro dele não vai processar. Então você precisa ir interagindo com ele. Interagindo e como se você estivesse conversando com uma pessoa normal. Porque pensa o seguinte, o teu cliente lá, ele é uma pessoa normal. Ele é uma pessoa que tem sonhos, que tem metas, que quer prosperar com o negócio dele, que ele tem objetivos de chegar num determinado ponto. O seu serviço precisa ser a ponte para ele chegar lá. Então o que que você precisa fazer? Primeiro, entender o momento dele. Esse primeiro momento você vai entender o momento dele, fazer perguntas assertivas e escutar muito mais do que fala. Esse é o principal ponto. Então, Então, chegou ali, vamos lá. Aí consegui falar com o João. "Oi, João, tudo bem? Sou aqui o Wallace. João, tá tudo bem? Você tá num momento bom para me atender agora, rapidinho?" Mais ou menos isso. Aí começamos a conversa. "João, tu já conhece a gente? Conhece a nossa solução?" "Não." Solução já fica ruim que o cara já quer é. tá querendo "Você empurrar pra conhece a nossa empresa? Eu sou da empresa XYZ." Ponto. Ele vai dizer que não, provavelmente ele não vai conhecer você, a não ser que ele: conheço." Aí você está muito bem posicionado, né. Então assim, provavelmente ele vai dizer que não. Aí, o que que você vai fazer? Nessa hora aí, você não vai sair falando da sua empresa. Não é essa a ideia. A ideia ali é você gerar um engajamento inicial. Aí, o que que você vai fazer? Você vai começar perguntando para ele sobre a empresa dele. Sobre você precisa ter a lista de perguntas poderosas que você precisa fazer para ele. "Como tá a tal solução para você hoje? Como que está organizado? Você tem isso hoje? Como é que funciona para você?" E vai aprofundando. Ele vai falar: "Olha, a gente já tem ou a gente não tem." Se ele já tem, o que que funciona, o que que não funciona. Tem esse script de perguntas definidas, somente de perguntas. E com isso, o teu objetivo é investigar como ele está no momento. A gente chama esse ponto de ponto A. É onde você vai encontrar ele. Então, depois que você investigou, ele começou a falar, mesmo que ele não tenha falado muito, você fazendo perguntas poderosas, você já vai saber como está o momento dele, se ele já tem, se ele está satisfeito, se ele não está, com relação ao teu produto e serviço. Aí você feito isso, agora sim, agora você vai colocá-lo no, a gente chama no ponto B, que é onde ele deseja estar, ou aonde ele não deseja estar. Então você vai conduzindo ele. "Nossa, eu entendi", por exemplo, "eu entendi que você não tem isso, né. E se você não tem, isso pode te ocasionar isso, aquilo outro." Exatamente. Olha, você botando, entre aspas, "medo" nele.
É Porque ela mais fala assim, gerador, né. as pessoas compram por medo ou por prazer, Sim. ou por, querer estar em algum lugar. Esses são os 2 motivos que as pessoas compram: medo ou prazer. Geralmente as pessoas compram mais por medo, medo de não acontecer isso, medo de não acontecer aquilo, medo de tal coisa. Então o que que você precisa fazer? Você precisa entender o momento dele com essas perguntas iniciais que eu acabei de falar, e depois você dizer: "Olha, já que eu estou entendendo que tá ruim isso, que você está com esse desafio, isso pode te ocorrer tal coisa, tal coisa". E o medo que você está gerando? Piora mais um pouquinho. Isso, exatamente. Então quando você conseguir fazer isso, ele vai começar: "Nossa, verdade, eu não tinha nem pensado nisso. Realmente, já que eu não tenho isso, então pode me acontecer tal coisa". Ou na empresa Ele pode não vai te falar isso de não, forma mas ele vai explícita, mas ele pensar. tá pensando. Exato. Vai, não tem como não pensar. É, porque você falou do dedo aí do pé, a gente já começa É, né, a exatamente, não tem como não pensar. Então, quando você faz isso, aí sim, ele começa a pensar. Aí no final você vai dizer: "Olha, eu acho que eu posso te ajudar, não tenho certeza que eu posso te ajudar. Para isso eu preciso me aprofundar um pouco mais". Aí você marca uma segunda reunião presencial, você chama ele no WhatsApp ou você aí sim, marca uma reunião online, marca uma reunião online e aí é isso. apresenta realmente a solução. É, mas nada de vender. Esse não é o momento da venda. Então, ninguém vende de cara, o cara Não, só troca uma ideia e vai vender em outro momento. Muito bom mesmo. Eu acredito que até aqui já valeu ouro esse podcast, já valeu no mínimo uma curtida, né não? com Uma certeza. curtida, um comentário aqui. Aliás, você pode deixar aqui uma dúvida, uma pergunta que a gente dá uma olhadinha depois. Vamos lá, tem uma galera aí investindo pesado, a gente indo para o final, investindo pesado em tráfego pago, e a gente falou lá no começo que teria como fazer um trabalho de prospecção de clientes, a gente já falou um pouco sobre isso, sem precisar investir. Então qual é a diferença aí do tráfego pago e a prospecção ativa? É, então vamos lá. O tráfego pago, ele traz aquelas pessoas que estão buscando por uma solução, ou Então, estão querendo no mínimo conhecer uma solução e tudo mais. Estão buscando lá no Google, nas redes e por aí vai, tá. A prospecção ativa, ela o nome já diz, ela é ativa. Ela vai atrás das empresas que o tráfego não pega. Olha que legal. maravilha, que Ela vai atrás das empresas que não buscam soluções através do Google e das redes. Buscam geralmente por relacionamento, por indicação e outros meios. Então a prospecção ativa ela chega naquelas empresas que o tráfego não chega. Então, por exemplo, Noelle, eu quero fechar negócio com as lojas Renner. Vou dar um exemplo aqui, sei lá. Dificilmente as lojas Renner vão vir no tráfego. Pode vir? Pode, não estou dizendo que não, gente. Pode ocorrer, mas as chances são baixas. ela não vai estar uma pessoa rolando no Instagram e: Não. "Pô, gostei desse vídeo", É, não. não é isso. Então assim, gente, então eu já exemplifiquei para ver a diferença. Tá muito Agora, através da prospecção você chega na Renner. Não vou dizer que é de hoje para amanhã, existe todo um é um processo processo, mas você chega lá. incrível. Então a pessoa que está hoje sem condições de investir em tráfego pago, sem condições de começar ali, uma coisa que a gente faz muito no Empresários SA é usar o nosso Instagram, na reunião online de ontem tinha uma galera lá, onde a gente manda uma mensagem falando: "Poxa, eu olhei teu perfil, gostei bastante, queria conversar com você, me explica um pouco melhor como é que funciona a sua empresa, seu negócio, para ver quais conexões a gente pode gerar". Esse tipo de pergunta, né, pode ser formulado de outras formas, mas dá para ele começar por ali, por exemplo? Dá, Começar claro, tendo uma conversa com os próprios seguidores que já estão seguindo por algum motivo. claro. É um movimento também interessante? Com certeza, a prospecção ativa ela não funciona só por telefone, né, ela tem outros meios. Pode ser abordado pelo Instagram, com certeza, é super válido. Quanto mais canais você tiver de abordagem, mais resultado você vai ter, mais fonte de entradas você vai ter. Então, assim, pelo Instagram ótimo e principal, se interesse verdadeiramente pelaquela empresa. Se interesse verdadeiramente, porque o que eu vejo muitas vezes, a pessoa fala: "Ah, eu quero conhecer seu negócio com o intuito de vender o dela". Sim. Então assim, eu acho que o primeiro ponto sempre é bom a gente ser verdadeiro do início ao fim, então se interesse genuinamente pelo teu cliente.
Se interesse pelo teu futuro cliente ou potencial cliente. Se interesse mesmo em conhecer, em poder ajudar, porque quanto mais você ajuda, automaticamente você vai receber. Maravilhoso. É. Você falou dos canais, né. Entre os canais, qual que você vê, assim ou depende, mas qual canal que você vê que dá mais resultado para os teus clientes, em geral? Para os meus a gente vai sempre pelo telefone, pela prospecção ativa via telefone, depois a gente divide os canais, vai para o WhatsApp, vai para o e-mail, né, então para os meus funciona dessa forma, mas agora todos os canais são bem-vindos, tem que ver qual é o seu público, porque às vezes o teu público está lá no Instagram, Ok? às vezes o teu público está lá, de repente vai funcionar melhor você abordando por lá, você conversando por lá, ver tudo mais. Mas sempre lembre, sempre seja verdadeiro, sempre se interesse primeiro para depois você receber a contrapartida. Ouvir de forma ativa, né, Exatamente. forma atenta ali. Legal, Exato. agora a gente indo para o final. Sim. Falou muito e o pessoal tá ali só um monte de pérolas, um monte de coisa que a gente dá para praticar, mas é um desafio colocar tudo isso em prática, né. Existem, mesmo assim a pessoa vai começar, vai errar, vai errar, vai errar até acertar, demora um tempo. Tem pessoas ali assistindo também que tem condições de cara, é mais fácil contratar a Noelle. Dá para contratar a Noelle? Como é que faz? Claro, dá sim, com certeza, dá para contratar a Prospect, que é a minha empresa de prospecção. Aham. A gente tem Quais essa canais aí opção, pra falar com você? Isso, aí pode chamar a gente, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, né, Instagram é Prospect Leads Qualificados. Então, assim, a gente tem soluções tanto para B2C quanto para B2B. A gente tem as 2 soluções, a gente consegue ajudar. Claro que o nosso carro-chefe é a prospecção B2B, onde a gente vai chegar em empresas. Se você tem um produto ou serviço para empresas, a gente consegue ajudar com certeza fazendo todo esse processo que eu falei. Claro, muito mais elaborado, aí vai ser feito um processo bem personalizado, aonde nós vamos de fato entender o teu segmento, criar as melhores estratégias, os melhores discursos para que a gente consiga testar, validar e aí sim ir para a prospecção. Então a gente faz todo um trabalho primeiro antes de qualquer prospecção, para ser muito assertivo na hora que a gente começar de fato a prospecção. Então assim, feito isso, Tem qualquer solução mercado para qualquer tamanho, qualquer mercado. tenho sim. Entendi. Ah, então você consegue atender ali. Precisa precisa que eu tenha uma equipe comercial ou Não necessariamente. Não precisa ter uma equipe comercial não. Você pode receber as oportunidades e você mesmo fechar. Pode ser você mesmo faz o fechamento e tal, não precisa ter alguém para fechar, não precisa ter uma equipe comercial formada não. Desde é, que você queira, acredite primeiramente na prospecção, acredite que é uma fonte, é um canal de entrada de novos clientes, porque com a prospecção você vai poder ter uma previsibilidade, então isso é bacana que te traz uma previsibilidade de retorno. É claro que o retorno não é imediato, então isso eu preciso dizer, não é por quê? Porque a gente constrói relacionamentos. A sim. gente não faz telemarketing, a gente constrói relacionamentos. E para construir o relacionamento, às vezes não é na primeira ligação, não é na segunda, vai ser lá na terceira, quarta, quantas vezes a gente precisar ligar. Mas agora, o que define o sucesso do não sucesso, digamos assim, é você saber esperar, é você continuar, não desistir no meio do caminho. É isso que faz, mesmo você fazendo ou contratando a gente. O então a Prospect ela, a diferença o diferencial dela é entregar a oportunidade real de Exatamente. fechamento para o cara que Entregamos oportunidade de negócio, não entregamos leads. As oportunidades qual a diferença no ali de lead para oportunidade de negócio? A diferença é, na oportunidade vai vir com demanda, aquela empresa realmente ela tem a demanda que você consegue atender, vai vir com interesse do decisor, ele quer resolver e quer resolver agora, ou senão ele: "Ah, eu tenho essa demanda, mas não vou ver isso esse ano, só ano que vem", não adianta. Então precisa ter a demanda e o interesse de resolver isso, pelo menos agora nos próximos meses, né. Tem que ser o decisor, a pessoa que tem a caneta para assinar o contrato, e tem que ser no mercado de atuação que o nosso cliente está buscando. perfeito. É isso. Isso é uma oportunidade de negócio, que é diferente de um lead. Um lead você vai precisar trabalhar, ver se ele tem interesse, ver se ele quer, vai quebrar objeções, vai desbravar o mato e tudo mais. Não, aqui a gente já desbravou, Se o lead né. só pra te responder já é um trabalho, né. E é só tá Isso aí, tu mandar o ele responder já é um trabalho. exatamente. Hoje, assim, ó, para ter no show ou não aparecimento do lead numa reunião é grande. Agora vai ver a nossa taxa de ir no show lá.
Menos de 5% de toda a nossa operação. Ainda bem que eu já contratei, né, essa que é a verdade, bom demais. Olha, foi um prazer a gente ter essa oportunidade de passar esse conteúdo, tanto valor para as pessoas, e já quero te convidar para outras vezes, você precisa estar Ah, aqui com mais vezes com a certeza, vai gente. ser um prazer enorme, gostei muito, espero poder ter ajudado você que quer fazer prospecção, espero poder ter ajudado e, eh, espero que você tenha gostado, né, espero poder ter ajudado. Deixa seu comentário, compartilha com quem você conhece que está precisando de prospecção e qualquer dúvida, só chamar a gente aqui, só me chamar. Vou ter o prazer enorme em poder responder as tuas dúvidas. Quero deixar também o convite aqui final para você, você que ainda não conhece o nosso clube de negócios, vou deixar aqui embaixo o nosso Instagram, também para você conhecer um pouco melhor, e nós temos reuniões online, então você que é de fora do Rio de Janeiro, pode participar também de forma online, sem problema nenhum. Vai conhecer melhor a Noelle, o trabalho dela e de outros vários membros do Empresários S.A. Então venha conhecer, faça parte desse time, dessa família, você pode crescer muito com a gente, tá bom? Muito obrigado por mais essa entrega e até o próximo episódio, já fica aí, que vai aparecer aqui agora para você.